A paz do Senhor para toda a igreja. Livro de Juízes. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6, apenas um versículo da palavra do Senhor, que é o versículo 12. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, 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 glória a Deus. Você pode adorar a Deus mais uma vez. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei que neste momento os céus dos céus estão adorando a Deus, a lua está adorando a Deus, o sol adora a Deus, as estrelas estão prestando culto em homenagem a Deus, o vento está adorando a Deus, os grandes rios estão adorando a Deus, os mares estão adorando a Deus, os peixes também estão adorando a Deus, os animais dos campos estão adorando a Deus, as árvores estão batendo palmas e estão dizendo: louvado seja o nome do Senhor. O fogo também adora a Deus, o gelo também está adorando, os grandes icebergs estão cultuando e adorando ao nome do Criador. E eu sei que a noiva do Cordeiro que se encontra nesta noite, neste lugar tão lindo, também está fazendo um coro uníssono com a criação, com os querubins, com os serafins, e está dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor, e a sabedoria, e as ações de graça
pelos séculos dos séculos. Aqui está a noiva que está abraçando o seu noivo em adoração nesta noite. E quando falamos em adoração, nós estamos movendo a mão do Senhor, porque o Salmo 113, versículo 1 nos diz: do nascimento do sol até o seu ocaso, seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz: desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é oferecido incenso, porque o meu nome é grande entre as nações. O Salmo 29, versículo 2 nos diz: dai glória àquele cuja glória já é devida. Deuteronômio 10, 21 diz: Ele é o teu Deus e o teu louvor. É por isso que todo ser que respira deve louvar e engrandecer ao nome do Senhor, porque Ele nos deu vida para que nós pudéssemos adorar a Ele. Quando eu vou para as Escrituras, eu pergunto para Deus: que é o homem mortal para que dele te lembre, Senhor? Salmo 8, versículo 2: e o filho do homem para que o visites, que é o homem mortal? Aí o Senhor me leva para a sua revelação e diz para mim: filha minha, o homem é para mim. Gênesis capítulo 3, versículo 19: o homem é para mim pó. Mas na frente o Senhor me conduziu e levou-me para a carta de Tiago capítulo 4, versículo 14, quando o Senhor disse para mim: o homem é uma neblina ou um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Depois o Senhor me leva para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 24, e o Senhor me diz: porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e murcha-se a sua flor. Depois o Senhor me leva para o Salmo 90, versículo 5, e disse: filha minha, o homem é como um sono. Mas na frente o Senhor me leva para o Salmo 102, versículo 11, o Senhor disse: minha filha, o homem é como a sombra que declina. Mais adiante o Senhor me leva para o Salmo 144, versículo 4, e disse: minha filha, o homem é como a sombra que passa. Mas ainda no livro de Jó, capítulo 14, versículo 2, o Senhor me disse: filha minha, o homem é como a sombra que foge. Eu disse: Senhor, que é o homem? Ele me disse no Salmo 78, versículo 39: o homem é um vento que passa. Eu disse: Senhor, mas quem é o homem? Ele me leva para Isaías 45, versículo 9, e disse: o homem é um caco de barro no meio de outros cacos. Depois eu pergunto: Senhor, mas quem é o homem? Ele me leva para Jó, capítulo 25, versículo 6, e ele disse: o homem é um verme e filho de gussano. Depois ele me leva para Isaías 41, versículo 14, e disse: filha minha, o homem é um vermezinho. Depois o Senhor me leva mais ainda para as Escrituras, me leva para Jó capítulo 14 e diz: minha filha, o homem vive breve tempo. Ainda no versículo 5 ele disse: minha filha, os dias do homem estão contados, os meses do homem estão contados, e os limites dos seus anos também não passará. Eu determinei o dia da sua vida. Depois ele me leva para o Salmo 104, versículo 29, e ele disse: se eu retiro a respiração do homem, ele morre e volta ao seu pó. Aí o Senhor falou comigo e disse: filha minha, o homem é pó, o homem é sopro, o homem é sombra que declina, o homem é sombra que foge, o homem é um vento que passa, o homem é um vermezinho, ai Senhor, é um vento que passa, é um caco de barro. Aí o Senhor falou comigo e disse: minha filha, mas deixa eu te revelar o que eu estou fazendo, usando o homem na figura da minha igreja. Aí o Senhor me leva para
para o livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 6 e versículo 10. E o Senhor disse para mim: filha minha, este homem constituindo-se em igreja, para mim é um exército com bandeira invencível. Veja o que é a minha igreja. Aí o Senhor disse, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o exército com bandeiras? Quem é esta? É a igreja triunfante. Quem é esta? A igreja militante. Quem é esta? É a igreja vitoriosa. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: adora a Deus, porque Deus te constituiu a coroa da criação chamada igreja. Igreja é vitoriosa, igreja é imbatível. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículos 18: eu estou dando as chaves, dos céus nas mãos da igreja, e o que a igreja ligar na terra já terá sido ligado nos céus, e o que a igreja desligar na terra já terá sido desligado nos céus. Aí o Senhor falou comigo e disse: louve ao meu nome, porque você é igreja, e na condição de igreja, onde vocês colocarem o pé, vocês serão vitoriosos. Onde vocês chegarem, vocês terão sucesso. Onde vocês forem, a minha graça, a minha bondade, a minha verdade estará convosco. Foi aí que Deus levantou Gideão. Quem é Gideão? A palavra Gideão quer dizer cortador. Na verdade, Gideão tem 3 nomes. O primeiro nome quer dizer cortador. O segundo nome quer dizer Jerubal. O terceiro nome quer dizer Jerubezete. Gideão, cortador. Jerubal, derrubador de Baal, ou contendor de Baal, aquele que contende com Baal, aquele que peleja com Baal. Terceiro nome, Jerubezete, aquele que a vergonha é tirada ou retirada. Gideão, por que eu falei que o homem é aquilo que vocês ouviram? Porque quando Deus levanta Gideão, Gideão está na verdade escondido em um lagar. Aonde está Gideão? Em uma oficinazinha pequena, onde era o lagar, onde estava constituído o lagar, em uma vinha. Mateus capítulo 21, versículo 33, a Bíblia diz que na vinha existia 3 coisas. A primeira coisa era um lagar, a segunda coisa era uma torre, e a terceira coisa era uma cerca. Onde é que estava o nosso irmão Gideão, cortador de Deus? Deus iria amolar as lâminas de Gideão. Gideão estava no lagar malhando o trigo. Gideão, na verdade, estava fazendo uma... Ai, Jesus, eu sinto a tua presença nesta noite. Eu sinto a tua glória nesta noite. Gideão estava trabalhando no lagar, fazendo uma coisa que não era própria do lagar. Estava malhando trigo. Na verdade, lagar era o lugar de espremer frutas que contesse óleo, e Gideão estava usando uma ferramenta num lugar diferente, o qual se fazia na época. Mas na verdade, eu acho lindo Deus, as escolhas de Deus, a sabedoria de Deus. Isso é coisa, é prerrogativa divina, isso é mérito divino. Como é que Deus vai escolher coisas, pessoas, situações que aparentemente não são, não pode, não tem, não faz,
fazem. Porque eu estou dizendo isso? Porque dentro da ótica humana, Gideão jamais seria escolhido para ser o 5º juiz de Israel. O primeiro juiz de Israel, na verdade, foi um grande homem de Deus. O primeiro juiz de Israel, chamado Otiniel, segundo Eude, terceiro Sangar, quarta juíza de Israel, Débora. O 5º juiz, aí sim, entra o nosso irmão Gideão. Mas Gideão não estava na mídia, mas Gideão não estava no Ibope, mas Gideão não estava, não. Gideão estava escondido. E não é que Deus procura instrumentos que na verdade são cortadores de Deus, porém estão ainda escondidos. Eu acho lindo Deus, porque quando Deus escolhe Elias, Elias se esconde na caverna e Deus encontra Elias. Quando o Senhor procura Débora, ela está escondida atrás da palmeira, mas o Senhor encontrou Débora. Quando o Senhor procurou Jonas, Jonas entrou lá no porão do navio, ficou escondidinho. Mas Deus é especialista em procurar aquele que está se escondendo. Gideão estava se escondendo. Na verdade, o livro de Juízes abrange um período de quase 400 anos, apresenta 13 juízes, mas Gideão, a Bíblia faz um enfoque todo especial sobre a pessoa dele. Quando lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, a Bíblia apresenta Gideão como liderança dos heróis da fé. Isso chama a minha atenção. Gideão está na frente de Samuel, Gideão está na frente de Baraque, Gideão está na frente de Débora, apesar de ser o 5º juiz, mas o Senhor o coloca em primeiro lugar. Como é que é isso? Gideão, tão fraquinho, mas é chamado por Deus de herói da fé. E não é que Deus se utiliza de instrumentos frágeis e faz deste instrumento um poderoso guerreiro de Deus. O livro de Juízes, na verdade, apresenta 3 classes de homens. Primeiro, o juiz guerreiro, aí está a figura de Gideão. Depois, o juiz sacerdote, na figura de Eli. Depois, o juiz profeta, último juiz de Israel, Samuel. Gideão é apresentado, na verdade, como juiz guerreiro, a quem o Senhor Deus estava levantando. Mas como ser guerreiro se estava escondido no lagar? Mas como ter espírito de combatente, espírito de guerra, espírito de valente, espírito conquistador, se estava escondido? Ai, que coisa linda! Deus chama as coisas que não são e que nunca apareceram para constituir verdadeiros Gideões de Deus, verdadeiras Gideões de Deus. E quem sabe nesta noite eu não estou ministrando para alguém a quem o Senhor tem um chamado maravilhoso, especial, mas ainda está escondido no lagar. O Senhor não vai desistir de você. O Senhor não vai desistir do projeto dele. Eu estou pregando para um congresso de mulheres, onde existem pastoras que têm responsabilidades e lideranças espirituais. Eu estou pregando para mulheres e homens de Deus que têm uma chamada especial. E eu trago uma palavra nesta noite para o vosso coração, que Deus colocou o olhar em você e não vai desistir de você. É você, Gideão, é você, Gideão, é você, Gideão, a qual o Senhor está levantando nesta noite, para que o nome dele seja glorificado neste lugar. Lá estava Gideão, lá vem o Senhor, fala com Gideão, o anjo, e diz: Gideão, homem valoroso,
vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, Gideão? Gideão, recebendo aquela comissão divina, aquela ordem divina, diz para o Senhor: Senhor, quem sou eu? Quem é minha família para nós podermos conquistar as vitórias? Ah, Senhor, envia outro, escolhe outro, escolhe uma outra pessoa em uma outra situação, mas deixa, Senhor, deixa continuar. Não vai continuar no lagar. Você não pode ficar no lagar. Deus está querendo usar você. Deus precisa usar você. Deus quer levantar você. Deus quer fazer diferença no seu ministério. Tem que ser você. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a sua vez. Não vai dar mais para você ficar escondido, escondida. O anjo vai te achar, o Senhor vai te achar. Lá está Gideão. Gideão faz uma proposta para o Senhor, proposta esta que eu acho tremenda, maravilhosa. Gideão diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor está me enviando, me deixa preparar uma oferta ou levantar um altar. E aqui entra o tema do congresso: oração. O que era altar? Altar fala de sacrifício. Se não houver sacrifício, não há a presença do altar. Quando Deus fala com Moisés, lá nas suas peregrinações, 40 anos no deserto, o Senhor diz para Moisés: Moisés, me levantem altar. Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e nunca Moisés poderá se apagar o fogo do meu altar. Gideão diz para o Senhor: Senhor, eu vou levantar um altar. E o Senhor: por favor, espera que eu ofereça o meu sacrifício. É a primeira credencial de um verdadeiro líder, de uma verdadeira líder, é a presença do altar. Por que altar? Porque altar fala de oração. Você quer ver duas coisas pelas quais Deus se alegra? A primeira coisa, Provérbios capítulo 15, versículo 8: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A Bíblia diz que Deus se alegra quando o justo ora. A Bíblia diz que Deus fica contente, satisfeito quando o crente ora. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, o segundo motivo pelo qual Deus se alegra é quando o pecador se arrepende. Eu fiquei maravilhada ao ver que Deus compara a oração com salvação, oração com conversão de alma, para entendermos o peso, o valor da presença do altar ou da oração. A Bíblia diz, Mateus capítulo 21, versículo 13, está escrito, versículo 33, melhor dizendo, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, casa de oração. Aí o Senhor me leva para Efésios capítulo 6, versículo 18, quando o Senhor diz, orando, Paulo fala para os irmãos de Éfeso, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Aí escreve para os irmãos de Tessalônica e diz para eles no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Escreve para os irmãos que está em Roma, lá no capítulo 12, versículo 12, e Paulo nos diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes, na tribulação, mas na oração sejais perseverante, perseverai em oração. Lucas capítulo 18, versículo 1, está escrito, ensinou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
nunca esmorecer, orar sempre e nunca esmorecer. Oração não é sugestão divina, oração não é alternativa do céu, oração é dever, oração é obrigação, oração é responsabilidade, oração é compromisso. Lucas 18, versículo 7, está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, de dia e de noite. Digo-vos, versículo 8, que depressa lhes fará justiça. Oração tem que ser constante, oração tem que ser perseverante, oração tem que ser para Gideão, oração tem que ser para guerreiro. Provérbios, capítulo 8, versículo 17: eu amo aos que me amam, e os que me procuram me acharão. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. É oração, é oração. Salmo 27, Davi disse no versículo 5: no meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí Davi responde dizendo: buscarei, Senhor, a tua presença. Oração é um convite do Senhor, oração é um convite do céu, oração é Deus chamando a sua noiva e dizendo: noiva minha, amada minha, querida minha, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Oração, 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 oração. Ah, Gideão, levanta o altar, e o Senhor espera por Gideão, porque uma coisa que comove o coração de Deus é quando a igreja está de joelho. Uma coisa que paira a atenção e o carinho de Deus é quando a sua noiva se coloca de joelho. O anjo espera por Gideão, ele leva o seu sacrifício, e o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, fala com Gideão e diz: Gideão, ai que coisa linda, eu sinto a presença do Cordeiro de Deus aqui neste lugar. Adora, adora, adora o seu Deus nesta noite, adora o seu Deus nesta noite. O Senhor falando com Gideão, o Senhor trazia na sua mão um cajado, e o cajado fala da palavra de Deus, o cajado fala da revelação de Deus. O Senhor estava com o cajado, enquanto Gideão oferecia o seu sacrifício, o Senhor pega o seu cajado e toca com a ponta. Ai que coisa linda, no sacrifício de Gideão. E sabe o que aconteceu? Começou a subir uma fumaça, começou a vir uma fumaça do sacrifício, e começou a subir, e o anjo do Senhor sobe naquela fumaça. Deixa eu dizer, um dos segredos da oração, é o fogo do avivamento do Senhor para a sua igreja. Deus levanta o profeta Ezequiel e o leva em visão. Eu sinto Jesus aqui, e leva o profeta Ezequiel para o rio Quebar. O profeta tem uma visão, e ele vê 4 rodas, e ele observa que aquelas 4 rodas, tinha fogo por dentro e fogo por fora. O profeta Ezequiel observa que as rodas, no capítulo 3, versículo 13, quando se movimentavam, fazia bastante barulho, e era barulho como de muitas águas. O profeta fica assustado. No capítulo 10, o anjo do Senhor, aquele homem vestido de linho, convida o profeta Ezequiel e diz: filho do homem, vai por entre as cidades e espalha brasas de fogo no meio da cidade. Agora vem, filho do homem. Ele se aproxima do homem vestido de linho, e ele convida um querubim. O homem vestido de linho convida o querubim. O querubim vai por entre aquelas 4 rodas, pega as brasas de fogo que está entre aquelas 4 rodas,
e coloca na mão do profeta Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu estou te enviando às nações, Ezequiel. Fala a minha palavra, Ezequiel. Quer ouça, quer deixe de ouvir, fala a minha palavra. Agora deixa eu te dizer uma verdade nesta noite. Duas coisas que acontecem quando a igreja se levanta em oração. Primeira coisa é que existe a presença do movimento das rodas. Oração move as rodas, a mecânica de Deus, a dinâmica de Deus, o carinho de Deus, a atenção de Deus. Quanto mais oração, mais as rodas ficam em movimento. Quanto mais oração, mais as rodas giram. Quanto mais oração, mais as rodas entram para abençoar a igreja, para atrair o poder, os sinais de Deus para a igreja. A segunda coisa que acontece quando a igreja ora é que há o barulho da presença do Senhor. A igreja constituída por Deus aqui na terra é uma igreja semelhante a um exército. E olha, quando a gente escuta a marcha de um exército, que coisa linda, e eles fazem barulho. A igreja é comparada a um exército triunfante, a um exército poderoso. A segunda coisa que fala do resultado da oração é a presença do barulho que há no movimento das rodas. Não existe oração sem a presença do barulho de Deus. Se Deus está em silêncio com você, alguma coisa está acontecendo, querido, porque Deus quer bradar, Deus quer fazer barulho, Deus quer mostrar a sua glória, Deus quer mostrar a sua presença, Deus quer mostrar a sua mão agindo por você, a presença do barulho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, e a terceira coisa pela qual existe o resultado da oração é justamente o movimento. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite: esta igreja que está aqui em espírito de oração e crer no altar de Gideão e crer no poder do altar que Gideão levantou, esta igreja, eu profetizo nesta noite, vai ver duas coisas. Primeiro, o fogo da presença de Deus. Segundo, vai ver o barulho. Satanás quer calar a igreja, o diabo quer silenciar a igreja, mas a igreja é barulhenta, a igreja é vitoriosa, a igreja é maravilhosa, a igreja é triunfante. Esta igreja não vai se calar, esta igreja não vai se calar, esta igreja não vai se calar, esta igreja não vai se calar. Esta igreja é poderosa, esta igreja é poderosa, esta igreja é poderosa. Esta igreja vai marcar a história, esta igreja vai marcar a história. Esta igreja que vai ver o arrebatamento, esta igreja que vai ver a vinda do Filho do Homem, esta é a igreja que vai ver, esta é a igreja que vai ver, esta é a igreja que vai ver, esta é a igreja que marca a história. Louve a Deus, igreja, louve a Deus, igreja, porque é você, sou eu, somos nós que vamos marcar a história antes do arrebatamento. Aproveita o teu tempo, aproveita a tua hora, aproveita o teu tempo. Chegou a sua hora, Gideão, 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 chegou a sua hora. Você é imbatível, 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 você é imbatível. Vai, Gideão, avança, Gideão, prospera, Gideão, conquista, Gideão, toma posse da terra, Gideão, toma posse da terra, Gideão, toma posse da terra, toma posse da terra, toma posse da terra. Eu quero ver você adorando Gideão.
Não para mais, não para. O fogo pegou, não para mais. Já há um movimento das rodas de Deus aí. Tem gente que vai ser curada agora. Não para, Jesus, as tuas rodas. Movimenta as tuas rodas nesse lugar, Jesus. Levanta, Jesus. Levanta, Jesus. Levanta a tua igreja nesta noite mais vitoriosa. Levanta a tua igreja mais avivada. Levanta a tua igreja. Vai recebendo, Gideão. Vai recebendo desta graça que o Senhor ministra sobre a sua vida. É tempo de vencer, Gideão. É tempo. A Bíblia diz: Deus levanta o profeta Miqueias e ele diz assim: bramindo o leão, quem não profetizará? Bramindo o leão, quem não profetizará? Deus estava levantando o profeta Miqueias e estava dizendo: eu estou levantando Miqueias e vou usar você como leão. Na primeira vinda, Jesus veio na figura de cordeiro. E a época da igreja ficar em silêncio foi a época de Jesus como cordeiro de Deus. João está na ilha de Pátimos. Se apresenta para ele um homem cujas vestes eram talares, compridas. Trazia na sua mão direita 7 estrelas. Na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quando ele fala com João e diz: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Aí o Senhor leva João em visão e ele vê um grande trono lindo, e ele observa que ao lado do trono havia um cordeiro, e do outro lado do trono havia um leão. Jesus estava dizendo para João: João, a primeira fase da minha igreja era quando eu estava na terra, na figura de cordeiro. Agora, João, chegou a minha vez e a vez da minha igreja bradar na terra como leão. Chegou a vez da minha igreja de fazer diferença na terra. João, agora ninguém vai mais, ninguém vai mais deter a marcha da minha igreja. João, eu estou levantando a minha igreja, e onde quer que esta igreja coloque os pés, João, ninguém vai resistir à presença da minha igreja, Gideão de Deus, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Avança, porque você não está mais na figura, de cordeiro. Você, igreja, está agora representando a bandeira do leão da tribo de Judá. É o estandarte que o Senhor colocou em sua mão. Igreja vitoriosa, avança. E nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para esta liderança da Der do Braz que Deus está entregando em vossas mãos nações, terras, povos, tribos. O Senhor está entregando em vossas mãos. Ai, que coisa linda! O governo, o Senhor está entregando em vossas mãos autoridade espiritual. O Senhor está dizendo para vós: não é tempo de ficar escondido no lagar. Sai do lagar, Gideão, para brilhar. Sai do lagar para cortar.
sai do lagar para fazer diferença. Eu acredito até que quando Gideão estava escondido, os trilhos de Gideão precisavam ser amolados pelo grande Deus, porque não se pode trilhar se a lâmina não estiver amolada. Isaías capítulo 41, a Bíblia nos diz: farei os teus trilhos como trilhos novos, bem amolados, bem afinados, para você cortar, e onde você colocar a lâmina, ela cortará, ela não deixará de cortar. É lâmina amolada. Deus está dizendo para você: eu te constituo como lâmina nova, lâmina amolada. Gideão, a partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida: o que não deu certo até ontem irá dar certo a partir de hoje. Sábado, dia 26 de outubro de 2013, é tempo de você receber uma lâmina nova. Eu profetizo sobre você, Gideão, vai recebendo uma lâmina nova. Eu profetizo sobre você, Gideão, recebe trilho novo, recebe novidades de Deus, recebe conquista de Deus. É tempo de conquista na vida de Gideão. A dedo Braz recebe lâmina nova. Recebe, 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 recebe lâmina nova. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. É tempo de conquista na sua vida. Eu queria, com a permissão do pastor Samuel, por favor, pastor, me permita convidar esta igreja tão linda para nós nos colocarmos de pé neste momento. Vamos adorar, Gideão. Vamos adorar a Deus, Gideão. Eu gostaria que a equipe de louvor me auxiliasse com aquele hino de glória, de glorificação. Eu sei que o pastor Samuel é um grande adorador de Deus. Eu admiro o Senhor. Eu queria convidá-los para nós adorarmos a Deus com aquele louvor Agnus Dei. E nós pudéssemos adentrar o céu neste momento em adoração, adorando a Deus, porque eu sei que o sacrifício já foi colocado no altar, e eu sei que a fumaça está subindo nas narinas de Deus, e o Senhor vai tocar com o cajado na ponta do teu sacrifício. Se você é batizado no Espírito Santo, sinta-se em liberdade, querido. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, você pode receber o batismo agora. Chegou a sua noite do seu milagre. Chegou o seu momento, o seu milagre. Oh, neve a semeno brevas, semeno brevas.